Coisa para falar que Yutas Kislev. Começar o Fabrenha já aqui de Yutas Kislev. Boa noite, Git Yom Tov, Git Yur. Estamos começando um novo ano Hassídico. Hoje, Rosh Hashanah Hassidut, Yutas Kislev. Não por acaso, Parashat Vayeshev, que conta como Yosef ele teve aqueles sonhos e os irmãos tiveram inveja, ciúmes dele e acabaram vendendo ele como escravo. Ele foi preso no Egito e aqui começa toda essa saga, essa história começa nessa paraxá. Com certeza tem muita coisa ligada na história de Yosef e seus irmãos com a data magna de hoje, a data de Yutet Kislev, que é a data onde o Alter Rebbe, primeira coisa nessa data, o Magid Mesrit, o Hilulá, o dia da elevação da alma, do falecimento do Magid Mesrit, ele falou que essa data, esse Yom Tov, estava guardado para ele e o seu aluno, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch. Esse ano é especial, 250 anos. Esse ano, Rabino Dubé aqui está falando, é 250 anos do Yortze, do Hilulá, do Magid Mesrit. E nesse dia, o Alter Rebbe, ele saiu, o dia do Hilulá do seu mestre, ele saiu da prisão, que ele havia sido acusado de ser um revolucionário contra o governo czarista russo, porque ele mandava tzedakah, angariava fundos para os judeus que residiam em Israel. Na época estava sob o domínio do Império Turco-Otomano, que era em guerra com a Rússia, e isso os opositores da Hassidut usaram como desculpa para acusar ele para o governo, que ele estava mandando dinheiro para o inimigo. E assim ele foi preso no governo czarista, inclusive com a pena de morte. E ele saiu na data de hoje. Ele escreve inclusive na carta que ele manda para o Rav Levi Yitzhak Bardichev, que era um de seus colegas. Inclusive eles tinham netos que casaram entre, o neto do Rav Yitzhak Bardichev casou com o neto do Alter Rebbe. Além de ser grandes amigos, ele manda nessa carta, ele escreve como no dia de hoje, quando ele estava lendo o versículo Badav Shalom, que está no Teilim, capítulo 55, ele saiu em paz, de Hashem da paz, Hashem Shalom. Ele saiu quando ele estava falando desse versículo. Então esse Teilim, esse salmo, esses versículos viraram um grande niguno que a gente canta na data de hoje. Curioso é que isso ele escreveu na carta que ele mandou para Levi Yitzhak Bardichev quando ele saiu da prisão. Mas tem uma história famosa que assim que ele foi preso logo depois de Sukkot daquele ano. E quando ele foi preso, ele estava sendo levado para a carroça. Ele falou para um aluno: vá pedir para o Rav Levi Yitzhak Bardichev, como a gente falou, ele era um dos seus melhores amigos, um colega. Ele falou: vai pedir para ele rezar por mim. Afinal, a gente sabe que o Rav Levi Yitzhak Bardichev, ele é conhecido como o Sanegória, o advogado de defesa de todo o povo de Israel. Ele pediu para ele rezar, o Hassid, e falar para o Rav Levi Yitzhak Bardichev rezar por ele. Então, esse Hassid foi correndo para Bardichev, provavelmente uma missão, para pedir para o Rav Levi Yitzhak Bardichev rezar pelo Alter Rebbe, para tudo que está acontecendo. Quando ele chegou lá, esbaforido, correndo e tudo, ele fala para o Rav Levi Yitzhak Bardichev, contou o que aconteceu, que os guardas vieram, prenderam o Alter Rebbe, estavam levando ele numa carroça, que é a famosa carroça preta, que é um sinal de inimigo da monarquia, que é um preso político perigoso. Então, quer dizer, todo mundo sabia que geralmente isso aqui era sinal de pena de morte. Ele estava todo assim preocupado e falou: o Alter Rebbe pediu para você rezar por ele. E aí o Rav Levi Yitzhak Bardichev falou: mas então me fala o nome dele. Quando a gente reza, a gente tem que falar o nome da pessoa e o nome da mãe. A gente sabe que o nome do Alter Rebbe é Rav Shneur Zalman. Ele falou qual o nome da mãe dele. Esse Hassid não sabia o nome da mãe dele, da mãe do Alter Rebbe. Então o Rav Levi Yitzhak Bardichev, ele abriu um Chumash. Às vezes quando tem uma dúvida, você pode abrir um Chumash, um livro de Torá, e abriu no Pasuk, que a gente já vê na Parashá que vem, fala Yeshever, que Yaakov viu que Yeshever b'Mitzrayim, que tem sustento no Egito. Quando eles estavam com fome lá em Israel, ele viu que tinha sustento no Egito, ele mandou os filhos irem buscar comida lá em Mitzrayim, e de lá começou toda a história como o povo
conseguiu o sustento, e na verdade não foi só sustento, lá estava o Yosef, que era o vice-rei do Egito, e sustentou, etc. Mas nesse passuk, ele falou Shever, a palavra Shever, é Shneur ben Rivka, que é Shin bet Resh, Shneur ben Rivka. Então ele falou, o Rabi Shabardit, ele abriu assim, e esse Shever ben Mitzrayim é Shneur ben Rivka. E falou, já vou falar o Teilim. Mas todos perguntam, quer dizer, ele viu Shever, Shneur ben Rivka, podia ser Shneur ben Rachel. Com Reish pode ser outros nomes, né? Era Shneur Zalma. Mas ele, assim, quer dizer, de onde ele tirou que é Rivka? E realmente era Rivka, obviamente. Mas, então os Hassidim falam que o Rabi Shabardit, ele sabia o nome da mãe do Alter Rebbe, né? O que ele quis mostrar, quer dizer, ele conseguia saber o nome da mãe do Alter Rebbe de alguns pelos meios dele. O Passuk aqui, não foi o Passuk que respondeu para ele que é Shneur ben Rivka, porque podia ser Shneur ben Rachel, por exemplo, né? Então, o que ele queria mostrar para o Hassid é que nessa descida que Yosef foi para o Egito, da Galuta e tudo, ou seja, o Alter Rebbe foi para a prisão, aqui disso daqui vai trazer Shever, disso aqui vai trazer um sustento. Muito pelo contrário, aqui parece ser uma coisa que ele viu que o Hassid estava todo desesperado, falou, fica tranquilo. E Shever ben Mitzrayim, você tem sustento justo em Mitzrayim. Mitzrayim quer dizer a prisão, quer dizer o aperto. Justo aqui que você vai encontrar o sustento, você vai encontrar a salvação. E todos conhecem que com essa história da saída do Yutas Kislev, por isso que o Yutas Kislev se torna o Rosh Hashanah da Hassidut, foi justo nesse momento onde parece que foi o aperto, a prisão, mas daqui que houve o sustento, porque uma vez que o Alter Rebbe saiu da prisão, ele falou, agora foi decidido nos céus que eu tenho que fazer muito mais Hassidut, e disso ele começou a espalhar e difundir muito mais Hassidut. Isso que o Rabi Shabardit está querendo indicar com esse passuk. E a mesma coisa acontece com toda a história de Yosef, ou seja, essa queda, essa prisão, essa venda como escravo e a posterior prisão, tudo isso foi para que depois ele pudesse, isso que ele fala para os irmãos, tudo isso veio de Deus para que uma vez depois ele se tornasse o vice-rei do Egito e sustentasse o povo todo. Interessante, e aquilo que o tempo me permitia, eu queria falar mais um detalhe, algumas outras explicações, conexões aqui com essa data da Parashá. Tem, assim quando Yosef ele é enviado pelo pai para ver como é que tá os irmãos dele, ele vai, né? Isso é inclusive o começo do Ritas de hoje, né? Vamos Israel Yosef, fala Israel para Yosef, né? Vai ver como estão seus irmãos em Shem, que eles estão fazendo, né? Estão cuidando do rebanho lá. E ele foi ver Etzlomachecha, né? Foi ver como é que estão os irmãos. E isso que eles já tinham saído de lá. E quando ele chega lá, então os irmãos já não estão lá. Vai Mitzael Ish, ele encontra um homem lá. Veinei Toe Bassadeh, esse homem está andando lá no campo. Vai Shaleu Ish, que na verdade quem está andando no campo é Yosef. Yosef ele está meio vagando, perdido lá no campo, né? Vai Shaleu Aish, Lemor Matevakesh. Então esse homem vê que ele está perdido, ele fala: o que você está procurando? Ele fala: Tahai Anochim Evakesh, eu estou procurando por meus irmãos. E ele falou, né? Nas sumis eles saíram disso aqui, ele estava dando uma dica também. Eles saíram também de ser irmãos, eles estão aqui com outras ideias para o que fazer contigo, né? Na Sudotai, né? Eles foram para Dotan. E ele falou: melhor você não ir procurar por eles, que talvez você vai se dar mal. Essa era a ideia que esse homem estava falando. Urash ele traz quem é esse homem? É o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, o anjo que protege o povo de Israel. Esse era o homem. Aqui. Oi? Oi? Então. O Gabriel está cabisbaixo. O anjo Gabriel estava preocupado com Yosef. Então, o Rebbe de Satmer, ele fala interessante. Rabi de Satmer, ele fala, você vê que duas vezes está escrito, na parashá passada, está escrito que Yaakov vai bater elevador, Yaakov estava sozinho, vai haver Kishimó, e aí um homem lutou com ele, até amanhã. Quem é esse homem? É o anjo de Esav. Justo falou homem, lá está escrito, estava sozinho, e um homem apareceu, é o anjo de Esav. Aqui ele está sozinho, também Yosef está sozinho, vagando no campo, apareceu um homem, que é esse homem?
É o anjo Gabriel, que é o anjo do povo de Israel. Um é o anjo de Esav, outro é o anjo do povo de Israel. O anjo Gabriel é conhecido como anjo do povo de Israel. Então quer dizer, Ish é o homem, pode ser anjo ou anjo do povo de Esav, ou anjo do povo de Israel. Qual a diferença? Ambos eram homens. Está escrito só Ish na Torá. Como que a gente determina? Então ele fala, determinamos quando você vê uma pessoa numa situação fragilizada. E o que você faz? Jacob estava sozinho no meio da noite, né? Perdido também ali. E aí, quando esse homem vê alguém fragilizado, você fala, pode ser uma oportunidade para fazer mal para ele. Vou aproveitar dele. E foi lutar contra ele. Agora, quando você vê um cara sozinho, fragilizado, nossa paraxá, Yosef, um jovem, 17 anos, perdido, e você foi lá, esse homem vai lá e vai ajudar e falar o que você quer, não segue por esse caminho que não é legal, que você pode se dar mal. Ele vem ajudar uma pessoa numa posição de fragilidade. Então esse aqui é o anjo protetor do povo de Israel. Ambos são chamados de Ish, e encontrando uma pessoa numa situação de fragilidade. É conhecido que, como o tempo estourou, amanhã a gente continua nessa ideia, porque tem muito para falar, mas talvez tentar resumir. Tem um Midrash que fala que quando Reuven ele viu, o Midrash está escrito que aqui na Torá conta que Reuven ele viu que os irmãos estavam fazendo, queriam matar o pequeno Yosef. Então ele falou, não vamos fazer isso, coloca no poço, né? Ele conseguiu convencer os irmãos a não matar, colocar no poço, etc. Qual que era a ideia? Ele tinha que atender o pai, mas ele ia voltar e salvar o Yosef. Esse era o objetivo dele. O Midrash conta que tem 3 pessoas que, se soubessem que isso ia ser escrito sobre eles, eles fariam muito mais. Primeiro era Reuven. Fala que se Reuven soubesse que depois de milhares de anos, a gente já está aqui hoje, mais de 3.000 anos depois, contando sobre a história dele, ele não ia falar, coloca no poço para depois eu tentar resolver. Ele ia pegar assim, diz o Midrash, ia pegar ele no ombro e sair correndo com ele e levar de volta para o pai. E fala que a mesma coisa, Aharon HaKohen, se ele soubesse que a Torá ia falar para ele sobre aquele reencontro que ele teve com Moshe Rabbeinu, que Moshe ia virar o líder, ele ia ser o Gabai, e Deus fala que Samach Belibô, que ele ia receber Moshe com alegria, né? Ele foi lá e abraçou, mas diz o Midrash que se ele soubesse que isso ia ser escrito sobre ele, ele ia receber com tupim, ia trazer uma banda toda tocando música e tudo para fazer recepção para Moshe Rabbeinu. E o Midrash fala, um terceiro também, Boaz, quando Ruth ela veio pegar no campo daquilo que as sobras que estavam lá no campo que tinham para os pobres, né? E a Ruth veio pegar isso no campo de Boaz. Se ele soubesse que isso já está escrito, né, no Tanakh, Shmuel Hanavi ia escrever sobre isso, do Shoftim, então ele não ia dar para ela, porque quando ele viu ela, ele deu para ela grãos de trigo já cozidos, né? Cozidos não, assados, grãos de trigo assado. Se ele soubesse, ele ia dar pedaço de carne. Ele foi lá, ela estava colhendo, ele foi lá e já deu uns grãos de trigo assado que já era meio feito, assim, tipo umas balinhas. Se ele soubesse que isso já está escrito no Tanakh, ele ia dar não um grãozinho de trigo assado, ele ia dar carne, né? Dar um negócio, um bifiante, um negócio bem feito. O que o Midrash está querendo falar sobre isso? Será que ele está querendo falar que esses grandes tzadikim, eles se eles soubessem eles estão preocupados com a imagem deles, qual que é a imagem que ia ficar sobre eles pro resto da eternidade? Eles são pessoas que vivem mais repercussão. Oi? Repercussão. Pela repercussão, por aquilo pela aparência. Eles são astros do Instagram, né, que estão preocupados com todo mundo enxerga eles. Eles estão preocupados com a placa, né, na sinagoga. O que é isso? Então, explica agora não lembro quem explica isso, se não me engano. Você não falou do Satmar? Não, o Satmar falou antes, mas essa explicação agora não lembro quem traz. Eu acho que é o Reboro de México, se não me engano. Ele fala sobre isso. Ele fala o seguinte. Eu sabia. Não, ele viu isso hoje.
ele fala que a ideia deles, na verdade, muitas vezes a pessoa quer fazer um ato de bondade, quer fazer uma coisa boa. O Reuven, ele quer fazer uma coisa boa. Só que a própria pessoa, ele tem uma luta interior. Se ele vai falar na frente de todo mundo, chega com isso, ninguém vai matar ele, ele pega e leva para o pai. Às vezes você quer fazer uma coisa boa, um ato de bondade, você fala, mas os outros vão enxergar, e você está se achando agora muito santo, você é muito kadosh, é só porque seu filho mais velho que vão querer, você está procurando o seu interesse, já que você é o filho mais velho, aí você está querendo puxar o saco do papai, defender o filho menor, o caçula, você está preocupado mais com o seu, mas não, entendeu? Então você está... O seu Yetzer Tov, o seu ato de bondade, você também acaba se freando por causa que você acha que os outros estão te julgando de uma forma negativa. E a mesma coisa pode ser com o Aaron Cohen. O Aaron, se ele recebesse com toda a pompa, sabe, tocando, Deus fala que realmente no coração dele ele queria receber com todo o amor o Moshe Rabbeinu, mas ele mesmo se freou para não receber com tamborins e flautas e fazer toda uma recepção para Moshe Rabbeinu, porque talvez muita gente ia falar, ele se colocou e falou assim, as pessoas vão achar que isso daí já é muito puxa-saquismo, né? Já que você sabe que ele que vai mandar, você está fazendo muito oba-oba, parece meio para fora, mas a vontade dele de verdade era fazer tudo isso. E a mesma coisa Boaz ele queria dar a melhor comida para Ruth, mas ele pensou, se ele fizesse tudo na frente de todo mundo, eu falar, você com certeza tem segundas intenções. Depois a gente vê que ele casa com a Ruth e todo mundo fala, né? Então ele se segurou, o que de verdade ele queria fazer é dar um bife ancho para Ruth. Mas já que ele acha que os outros estão olhando ele, então ele se segura de tudo, da bondade que ele quer fazer. A pessoa mesmo se sabota a bondade, a coisa boa que ele quer fazer, achando talvez não é para tudo isso. Agora, se eles soubessem que Deus está olhando, e Deus está marcando aquilo que ele faz, e aquilo que ele faz está sendo anotado para a eternidade, ele não ia segurar toda a sua boa vontade e o seu Yetzer Tov de fazer uma coisa boa. Isso que o Midrash está falando. Que a pessoa quer fazer uma bondade e Deus vai anotar a sua bondade. E Deus está te olhando. Isso que o Tânia fala, vem Hashem Nitzav Alav, Mulok Olaretz Kevodô, uma bita lá, Vochem Klayot Valev, Movdô Karaui. Deus está olhando tudo que você faz. Isso está guardado para a eternidade. Então, se eles sentissem isso nesse momento, eles não iam ter nenhum freio para a bondade que eles queriam fazer. Tem uma... Se vocês me permitem, eu vou dar mais um minuto, porque isso exatamente é o Yuteskissev, é o Alter Rebbe. Todo o Tânia é para a gente sentir como Deus, isso que a frase do Tânia fala, como Deus está nos observando e está nos esperando a gente tomar uma atitude e olhando nosso Yetzer Tov a todo instante, esperando que a gente faça esse ato de bondade de forma irrestrita, sem esse freio da racionalidade, como que eu pareço na frente dos meus colegas, o que os outros vão achar, se você quer dançar, dança, se você quer tomar lechaim, toma, se você quer abraçar, abraça, se você quer dar uma tzedakah, dá tzedakah, não se freia com o seu intelecto, deixa a sua alma, kadosh, ela se expressar. Tem uma história famosa, que é isso que eu quero concluir do Alter Rebbe, que o Alter Rebbe uma vez estava no meio de Yom Kippur, ele estava rezando em Yom Kippur, e todo mundo na sinagoga do Alter Rebbe, imagina, lotada, em Liosna, e no meio da tefilá de Yom Kippur, o Alter Rebbe saiu lá de Talis e Kittel, ele correu para fora da sinagoga. Para onde ele foi? O Rebbe saiu do meio da reza, correu no meio da reza de Yom Kippur. Para onde ele foi? Ele foi no canto da cidade lá de Liosna, tinha uma mulher que tinha dado à luz. E ela ficou sozinha em casa com o bebê. E ela estava muito mal, passando muito mal depois de dar à luz para esse bebê. Só que toda a família dela foi para a sinagoga, obviamente, em Yom Kippur. E esqueceram dela. E ela, em Yom Kippur, precisava comer. Ela deu à luz, estava com perigo de vida. Só que todo mundo foi rezar e passou o dia inteiro na sinagoga jejuando. E ninguém voltou para casa. Yom Kippur foi o dia inteiro na sinagoga. O Alter Rebbe, no meio da reza dele, ele sentiu isso nos céus. E essa história, quem contou essa história foi o nosso Rebbe. O nosso Rebbe contou essa história várias vezes no Fabrenha. Que o Alter Rebbe, no meio da reza dele, Yom Kippur, ele correu, ele mesmo foi para a casa dessa mulher, ele acendeu um fogo para essa mulher em Yom Kippur, preparou uma sopa para essa mulher em Yom Kippur e deu para ela de comer em Yom Kippur. O Alter Rebbe. Porque todo mundo tinha esquecido dela. E ele, no meio da reza dele, sentiu isso, que essa mulher estava passando perigo de vida. Então, a ideia é, não tem...
o Alter Rebbe, na sua reza Yom Kippur, imagina que nível que ele estava alcançando, isso que o Rebbe estava trazendo no Fabrengen, mas para ele não tem freio. O importante é isso que a gente falando, é o Malach Gabriel, quando ele vê uma pessoa numa situação frágil, a gente tem que ser o anjo Gabriel, cada um de nós, isso que o Alter Rebbe está trazendo no Tânia, cada um de nós pode ser o Malach Gabriel, nosso próximo judeu, nosso próximo companheiro que está ao nosso lado, né? E não ter freio, falar, quem é você para ir fazer isso agora? Do contrário, saia dos seus limites, do intelecto que te prende para fazer uma coisa boa, e você pode sim se transformar no Malach Gabriel dos outros. A Yom de hoje, a Yom grande, Yutas Kislev, vamos ler com calma. Hoje vale a pena, é meio Fabrengen hoje, tá? Desculpa o horário. Essa carta, como a gente falou, é a carta que a gente mencionou aqui, né? Que o Alter Rebbe manda de Yutas Kislev. Ele fala o seguinte: tem a carta e ainda tem o próprio. É comprido. Vamos lá. Yutas Kislev, da carta dele. Achag asher poda besholom nafshenu ve'or chayos nafshenu nitan lono. Hayom hazeh hu rosh hashoneh lidivre Elokim chayim. Shenei chilono v'esin akdoshim zecher tzadikim akdoshim livrochem. Shmo seidim ziah. Ve'ihi Torah zal Baal Shem Tov. Hoje foi o dia que a gente saiu em paz, né? E Hashem nos deu esse dia como Rosh Hashanah para Hassidut, que é a Torá do Baal Shem Tov. Zeh Tchilos Masech, o primeiro dia da criação, né? Shleimus HaKavana, que significa isso? É cumprir com a Kavaná, com o objetivo, a Mitis Bebrias Sodom, Aleioretz, que é cumprir com o objetivo final da criação do ser humano sobre a terra. O que é? Qual que é o objetivo? Yam Shurgilu Oir Pnimus Toraseinu Akdosh, que é trazer a luz da parte íntima da Torá Santa. Asher Nimshach B'Yom Hazeh, que ela vem nesse dia. Bebichinas Amshoch HaKlolis HaKlos HaShona. Ela vem de hoje para todo o ano. V'Alenu Leor Levaveinu B'Yom Hazeh. Nesse dia, então, temos que despertar nossos corações. Bebichinas Chofetz Verotzin Pnimi Ve'atzmi Be'amitas Nekudas Levaveinu. De uma forma muito íntima, no íntimo do nosso coração. Para que brilhe em nossa alma a luz da parte interna, da parte íntima da Torá. Abençoado seja. No nosso íntimo a gente clama por Deus. Né? Pedimos então do interior para que Deus também nos venha do seu interior brilhar para todo o nosso ser, né? E o Eilov Isborach levado, que seja somente a Deus na sua essência, ligares mitone, que Deus assim consegue nos expurgar de nós. Kol midoró, todo sentimento ruim, todo atributo ruim. O menino me amidas ativos, né? E controlar todo a nossa natureza, nossos sentimentos naturais. Kim kol asyoseinu venyoneinu hein beavodas ahainu atfilo vetoramisas em minone oilam amochrochem nekim aguf e o bekavona na mitzvah, assim tudo que todo nosso ser, todas as nossas atividades vai ser com o objetivo verdadeiro. Elishim Shamaim, que é fazer coisas para Deus, pelo céu. Asher Chovot Hashem, tudo que Deus deseja. Hashem Isborach, e Deus abençoado seja Ovoracham, o Pai da misericórdia. Irachim Oleinu, ele vai ter piedade sobre nós. Menachenu b'derech hatoiva ve'eshora, e Deus, ele vai nos direcionar no caminho correto. Yachzu Poneimo, que isso é ver seu semblante erguido. Mais um detalhe, falei, isso é a carta do Alter Rebbe, assim que ele começa. E agora vamos ler o próprio Yom de hoje, o Yutas Kislev. Desculpa segurar, mas já é um mini Fabrengen aqui. O costume Chabad é o Hazan não se vestir de talit. Muitos ashkenazim colocam o talit para o Hazan em Arvit, certo? Hoje é Hilulá, o Yom Istalkusoi, o dia da elevação da alma, Shelarava Magid, o Rebbe do Alter Rebbe, o Magid de Mezrit, que foi numa terça-feira, Gimel Vayeshev, uma terça-feira, Parshas Vayeshev, igualzinho está caindo neste ano. Tov Kuf Lamed Gimel, como disse o Dubi, Rabino Dubi Nurkin, há 250 anos atrás. O Menuchos Kvorose Benipoli, ele está, o seu túmulo é em Anipoli. O Alter Rebbe
Admorazok, ele saiu da sua primeira prisão no dia de hoje. E o Taskisef, também o Taskisef, numa terça-feira, igual este ano. Tovkuf Nun Tes. Lifnoi Zeref, um pouco antes de ficar de noite, de tarde. Mirtav Rabbeinu Zoken, e na carta do Alter Rebbe, ele fala o seguinte, Alter Rebbe, na carta dele também: isso que Deus deu pra gente esse dia de Yud Teskisef, e foi numa terça-feira, que nem está saindo esse ano, que na terça-feira está escrito 2 vezes Kitoiv, na criação do mundo, e é o dia da elevação da alma do Rebbe dele, o Magid Meses, quando eu estava lendo do Pasuk do Teilim, antes de continuar no próximo verso, eu saí em paz de Deus da paz. Yom Isvados, então hoje é o dia de fazer Fabrengen, Bekabos, Achlotas Toivas, e tomar boas resoluções, Bekvius, Itim Latoira, Anigles Vedar, tanto em resoluções positivas para tempos fixos de estudar a Torá, da parte revelada, a parte oculta da Torá, Berabi, que é a Hassidut, e fazer estudos isso em público, como a gente faz sempre aqui, e também aumentar nos caminhos dos Hassidim com amor. Também é o costume de dividir hoje o estudo do Shas, de todo o Talmud, né? Como está escrito lá no Tânia. Bilubav Mishnaz Tofreish Samer Gimel Ve'elech Al-Misad Echol Gazashas Bechol Dalet Teves Yom Ilulu Sherabbeinu Zoger Bnei Efes Apnai B'Yom Tov Teskisef. Quando chegou, teve um ano que eles mudaram, que eles viam sempre o Shas, o estudo do Shas do Talmud e o Teskisef, mas a partir do ano Tofreish Samer Gimel, como era tanto Fabrenga e o Teskisef, não dava tempo de dividir o Shas, eles começaram a dividir isso em Chov Dalet Teves, que é o dia do Ilulá do Alter Rebbe, também daqui a pouco.